Eu estava relaxando na minha casa de praia em Santa Bárbara quando, às 5 horas da manhã, o alarme de segurança disparou. Mike, o vigia noturno, disse nervosamente, sua nora está aqui com uma equipe de mudança. Ela disse que é a nova dona da casa. Dei um gole no meu chá e sorri. Deixe entrar, Mike. Deixe todos entrarem. Ela está prestes a ter uma grande surpresa. Eu sei o que você está pensando. Como uma mulher de 68 anos pode reagir assim quando alguém está roubando seus pertences bem na sua frente? Deixe-me explicar. Calma não é fraqueza. A calma é a arma mais poderosa que você tem quando já sabe como o filme termina. Mas antes de contar como cheguei a esse momento, você precisa conhecer minha história completa. Porque esta não é a história de uma vítima. Esta é uma história de paciência, estratégia e justiça. E se você quer saber como uma avó ensinou uma lição para a vida toda a alguém que tentou tirar tudo dela, inscreva-se neste canal, porque histórias como esta precisam ser contadas. Meu nome é Eleanor Bishop. Tenho 68 anos. Trabalhei incansavelmente por 40 anos e vivi 8 anos como viúva. Construí meu patrimônio com estas mãos que agora tremem um pouco ao segurar uma xícara, mas que nunca tremeram quando tive que criar minha família. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto o céu sobre Santa Bárbara começava a ficar alaranjado, eu estava no pátio da minha casa à beira-mar, uma casa que comprei com a minha indenização. Depois de me aposentar como contador-chefe do Pacific Apparel Group, após 40 anos rastreando o dinheiro de outras pessoas até o último centavo, aprendi o valor exato do dinheiro e do esforço. A brisa salgada bagunçava meus cabelos enquanto eu segurava minha xícara de chá de camomila. Tenho um ritual. Todas as manhãs, antes do amanhecer, desço até o pátio com meu cobertor de lã cor de terracota, aquele que minha mãe tricotou antes de falecer, e observo o oceano despertar. É meu momento de paz, meu momento para lembrar porque continuo em frente. Então ouvi a campainha do portão, insistente, agressiva. Não era uma visita amigável. Mike, meu vigia noturno, um homem na casa dos 50 com um semblante de constante preocupação, veio correndo do jardim lateral. A luz da lanterna dele refletia no colete de segurança. Senhora Bishop, desculpe a demora, disse ele com a voz embargada. Há um caminhão de mudança no portão. E sua nora, a senhora Samantha, também está aqui. Ela disse que veio buscar seus pertences, que a casa agora é dela. Não me levantei imediatamente. Dei outro gole no meu chá. Senti o líquido quente descer pela minha garganta. Observei as ondas quebrando contra as rochas. Quantas pessoas estão com ela? Perguntei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. 3 carregadores, senhora. E um caminhão grande. Um daqueles caminhões de mudança profissionais. Eu sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de reconhecimento. Aquele momento que você estava esperando finalmente chegou. Mike, abra o portão para eles. Senhora, deixe-os passar. Deixe-a entrar. Deixe-a fazer o que quiser. Mike olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. E talvez eu parecesse mesmo. Talvez qualquer um pensasse que uma senhora idosa sozinha, se rendendo ao despejo, simplesmente tivesse se resignado. Mas eu sabia algo que Samantha não sabia. Algo que ninguém mais sabia ainda. Samantha, minha nora, a mulher que se casou com meu único filho, Daniel, há 5 anos, uma mulher de 36 anos, linda como se tivesse saído da capa de uma revista. Astuta como uma raposa, ambiciosa ao extremo. Quando Daniel me apresentou a ela, eu quis acreditar nela. Quis acreditar que meu filho, depois de 2 relacionamentos fracassados, finalmente havia encontrado alguém que o amasse de verdade. Daniel tinha 43 anos. Trabalhava como engenheiro civil em uma construtora. Ganhava bem, mas nunca teve tino para os negócios. Era sempre nobre, nobre demais. Samantha entrou em nossas vidas como um furacão perfumado. Linda, culta, com aquele jeito de falar que faz tudo parecer importante. Ela dizia trabalhar com marketing digital, mas eu nunca vi seu trabalho de fato. No começo, ela me abraçava. Me chamava de mãe. Trazia sobremesas quando vinha me visitar, mas eu não sou boba. Nunca fui.
Percebi como os olhos dela percorriam minha casa toda vez que ela aparecia. Como ela perguntava com um interesse um pouco exagerado sobre minha aposentadoria, minhas propriedades, meus planos, como ela cochichava com o Daniel quando eles achavam que eu não estava ouvindo. Agora, enquanto ouvia o motor do caminhão entrando na minha propriedade, enquanto ouvia os passos apressados dos carregadores, enquanto ouvia a voz autoritária de Samantha dando ordens, lembrei-me do exato momento em que soube que essa mulher não havia entrado na minha família por amor. Foi há 2 anos, num jantar de Natal. Daniel mencionou casualmente que eu deveria começar o processo de inventário mais cedo. Assim, evitaríamos o imposto sobre herança. Samantha assentiu ao lado dele com aquele sorriso que já não me parecia tão caloroso, mas sim calculista. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu chorei. Não pelo dinheiro, mas porque meu filho me via como um obstáculo entre ele e seu futuro. Mas as lágrimas secaram e, em seu lugar, algo mais forte, algo mais inteligente, cresceu. Terminei meu chá. Levantei-me. Ajeitei meu roupão de algodão cor marfim e meus chinelos. Prendi meu cabelo grisalho em um rabo de cavalo simples. E entrei em casa porque Samantha estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida e eu estava pronta para ensiná-la a ela. Mas o que Samantha não sabia era que eu vinha me preparando para esse momento há meses e que o que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Da janela do segundo andar, observei Samantha coordenar os carregadores como se fosse dona de um império. Ela vestia jeans justos, uma blusa de seda branca e óculos escuros, embora mal tivesse amanhecido. Seus cabelos castanhos, perfeitamente lisos, caíam sobre os ombros. Sempre impecável, sempre no controle. Ou pelo menos era o que ela pensava. Todo aquele conjunto de móveis de jardim, ela apontou para o meu terraço. Os móveis são de teca. Custam uma fortuna. O sofá cinza da sala principal, a mesa de centro de mármore, tudo que tem valor vai no caminhão. Os carregadores se entreolharam, desconfortáveis. Um deles, um rapaz jovem de boné de beisebol, perguntou: "A senhora tem documentos que comprovem que isto lhe pertence?" Samantha tirou uma pasta da sua bolsa Louis Vuitton, autêntica, claro, comprada com o dinheiro de Daniel, e mostrou-lhes alguns documentos. Está tudo aqui. Uma escritura de doação assinada pelo antigo proprietário. É tudo legal, ali. Uma mentira tão grande que quase me fez rir da minha janela. Veja bem, preciso lhe contar como tudo começou. Como acabei com uma nora capaz de me roubar enquanto eu ainda respirava. Conheci Samantha há 5 anos na festa de aniversário do Daniel. Ele a trouxe de braço dado, radiante com aquele sorriso que eu não via nele desde que era menino. Ela usava um vestido vermelho que realçava suas curvas, salto alto e maquiagem impecável. Quando ela me cumprimentou, pegou minhas mãos nas suas. "Eleanor, Daniel me falou muito sobre você. É uma honra conhecer a mulher que criou um homem tão maravilhoso." As palavras certas, o tom certo, o sorriso certo. Mas eu vivi 68 anos, e a gente aprende a ler o que está por trás dos sorrisos. Os olhos dela me estudavam, não com afeto, mas com avaliação, como quando você entra numa loja e calcula se pode comprar o que vê na vitrine. Os primeiros meses foram puro teatro. Samantha vinha à minha casa em Pasadena todos os domingos. Ela ajudava na cozinha, perguntava sobre minha saúde, trazia flores. Daniel estava encantado. Eu queria estar errada. Queria que meus instintos estivessem me enganando. Mas então as mudanças sutis começaram. As visitas passaram a ser quinzenais, depois mensais. Daniel começou a cancelar jantares comigo porque Samantha tinha planejado algo. Quando eu ligava, ele parecia apressado, distraído, sempre com pressa. Certa tarde, confrontei-o. Foi na minha cozinha, 6 meses depois do casamento. Daniel tinha vindo sozinho, o que era raro naquela altura. "Filho, sinto que estou te perdendo", disse-eu enquanto lhe servia café. Ele evitou meu olhar. "Mãe, não é isso. É só que a Samantha acha você muito invasiva. Ela diz que precisamos de espaço para construir nosso casamento." Invasiva. Essa palavra me feriu como uma facada. Invasiva por querer ver meu filho. Não leve para o lado pessoal. Ela vem de uma família diferente. Mais independente. Mais independente. Como se amar a família fosse uma fraqueza.
Engoli a dor. Sorri. Disse a ele que entendia. Mas naquela noite, sozinha em casa, chorei até não ter mais lágrimas. Meu marido, Richard, havia falecido 8 anos antes, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Daniel era tudo que me restava. E alguém estava tirando-o de mim, aos poucos. Os meses se passaram. A distância aumentou. Daniel parou de me contar sobre sua vida. Eu já não sabia se ele estava tendo problemas no trabalho, se estava feliz, se estava dormindo bem. Samantha construiu um muro entre nós, tijolo por tijolo, com palavras suaves e sorrisos venenosos. E então começaram as indiretas sobre dinheiro. Foi num jantar em família. Há 2 anos e meio, Daniel e Samantha me convidaram para um restaurante elegante, o Pacific Club em Beverly Hills. Achei que eles queriam se reconciliar comigo. Cheguei lá com a esperança no peito. Samantha pediu um vinho caro. Daniel parecia nervoso. No meio da refeição, ela fez a pergunta com um sorriso doce. Eleanor. Daniel me disse que você tem 3 propriedades. Que bênção, não é? Deve ser complicado administrar tudo isso na sua idade. Na minha idade, como se os 66 anos que eu tinha então me tornassem incapaz. Dei conta deles muito bem. Obrigada, respondi secamente. Claro, claro. Eu estava apenas dizendo isso. Bem, Daniel é seu único herdeiro e, com os impostos sobre herança tão altos na Califórnia, seria mais inteligente doar os imóveis enquanto você ainda está vivo. Dessa forma, você evita que o governo fique com metade. Daniel encarava o prato. Não me defendeu. Não disse, agora não é hora para isso. Ou, isso depende da minha mãe. Apenas um silêncio cúmplice. Meus bens estão em um fideicomisso em vida, respondi. Sou o único beneficiário enquanto estiver vivo. Depois que eu falecer, eles passarão para Daniel. Está tudo em ordem. Samantha apertou os lábios. Seu sorriso não chegou aos olhos. Quão organizado! Mas você não confia no seu próprio filho? Aquela maldita pergunta que me atormentou por meses. Porque ali estava o verdadeiro veneno. Me fazia sentir culpada por proteger o que eu havia construído com 40 anos de trabalho, me fazia sentir como se não confiar nele o suficiente para entregar tudo imediatamente significasse que eu não amava meu filho. Da minha janela, observei Samantha apontar para minha coleção de pinturas na sala de estar. Pinturas que comprei em minhas viagens, cada uma com uma história, com uma lembrança. Essas também, tudo que tem valor. Um dos carregadores perguntou novamente, tem certeza de que o proprietário autorizou isso? Porque, se não, quer que eu chame a polícia e diga que você está obstruindo uma mudança legal? A voz de Samantha tornou-se ríspida. Faça seu trabalho e eu lhe pagarei o dobro. O dinheiro, sempre o dinheiro. Essa era Samantha. Linda por fora, vazia por dentro. E meu filho, meu nobre e bom Daniel, se apaixonou pela embalagem sem perceber que o presente estava podre. Respirei fundo. Deixei-a agir. Deixei-a ganhar confiança porque cada minuto que passava, cada móvel que ela encomendava e carregava, cada palavra que ela dizia diante das testemunhas era mais uma prova. E eu havia aprendido algo em 40 anos de contabilidade. Os números não mentem. Os documentos não mentem. A verdade sempre vem à tona quando você sabe onde procurar. Samantha gritou em direção à casa, e verifiquem o escritório. Deve haver um cofre lá. Ela provavelmente guarda as escrituras e as joias lá dentro. Sorri porque ela não fazia ideia do que eu realmente guardava naquele escritório. E ela estava prestes a descobrir, mas havia algo que Samantha estava ignorando completamente, algo que transformaria seu sorriso triunfante em uma expressão de pânico absoluto. Descia as escadas devagar, sem pressa. Cada passo era uma decisão consciente. Cada passo me aproximava do momento que eu esperava há meses. Do hall de entrada, eu conseguia ver as costas de Samantha. Ela ainda dava ordens, alheia à minha presença. Os carregadores estavam movendo caixas, embrulhando luminárias e desligando a TV de tela grande que Daniel me dera de presente de aniversário no ano passado. Irônico, não é? Ele me deu aquele presente e agora a esposa dele estava aqui para roubá-lo.
Mas deixe-me explicar o que realmente estava em jogo. Porque não se tratava apenas de uma casa de praia ou de alguns móveis. Tratava-se do trabalho da minha vida. Tenho 3 propriedades, cada uma comprada com meu próprio esforço, sem a ajuda de ninguém. A primeira, minha casa de família em Pasadena, uma casa de 2 andares com jardim, 4 quartos, onde criei Daniel, onde enterrei meu marido, Richard, avaliada em 4,8 milhões de dólares, segundo a última avaliação. Minhas lembranças estão lá, as fotos nas paredes, o limoeiro que plantamos quando Daniel fez 5 anos. O segundo, um apartamento em Beverly Hills que comprei há 15 anos como investimento. Alugo para um casal estrangeiro, avaliado em 3,2 milhões de dólares. Esse aluguel mensal de 4 mil dólares me ajuda a viver com dignidade, a não precisar pedir nada a ninguém, a ser independente. A terceira, esta casa na praia em Santa Bárbara, meu refúgio, meu lugar de paz. 5,5 milhões de dólares. Comprei com a minha indenização quando me aposentei. 40 anos trabalhando, calculando orçamentos para outras pessoas, auditando contas multimilionárias enquanto vivia modestamente. E quando finalmente chegou a minha vez, quando recebi meu pacote de indenização de 280 mil dólares mais minhas economias, decidi me dar esse presente. Um lugar para acordar contemplando o oceano. Um lugar onde ninguém me dizia o que fazer. Um lugar que era meu. Patrimônio total: 13,5 milhões de dólares, mais poupança no banco, mais investimentos em fundos mútuos, quase 15 milhões de dólares no total. Para muitos, talvez não seja uma fortuna. Mas para uma mulher que começou a trabalhar como assistente de contabilidade ganhando 800 dólares por mês há 40 anos, que ficou viúva e teve que criar um filho sozinha, que nunca gastou com luxos, mas sim com educação e futuro, era minha dignidade transformada em números. E Samantha queria tudo. Não uma parte, tudo. Depois que Richard morreu, quando Daniel tinha 25 anos e já trabalhava, meu advogado recomendou que eu criasse um fundo fiduciário em vida, algo para proteger meu patrimônio, mas garantir o futuro do meu filho. Eleanor, disse-me o Sr. Gregory Reis, um homem sério na casa dos 60 anos que for amigo de Richard, coloque tudo em um fundo fiduciário. Você será a única beneficiária enquanto viver. Ninguém poderá mexer em nada. Quando você falecer, tudo irá automaticamente para Daniel, limpo, legal, sem impostos excessivos. E foi isso que eu fiz. Assinei os documentos. Tudo estava protegido. Eu podia usar, vender, alugar ou fazer o que quisesse com as minhas propriedades, mas ninguém mais podia reivindicá-las, nem mesmo Daniel. Quando expliquei isso ao meu filho, ele entendeu. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Mãe, isso é perfeito. Não quero que você se preocupe com essas coisas. Só quero que você viva em paz. Essas foram as palavras dele há 8 anos, quando ele ainda era meu Daniel. Antes de Samantha, tudo mudou há 6 meses. Era um domingo. Daniel e Samantha apareceram de surpresa na minha casa em Pasadena. Eu estava no jardim podando as rosas. Samantha segurava uma pasta e tinha uma expressão que já não tentava disfarçar de gentileza. Mãe, precisamos conversar, disse Daniel, sem sequer me cumprimentar com um beijo. Estávamos sentadas na sala de estar. Samantha abriu a pasta e tirou alguns documentos impressos. Olha, Eleanor, Daniel e eu estávamos pesquisando. Se você doar os imóveis agora, enquanto ainda está viva, os impostos serão bem menores. E além disso, ela fez uma pausa, na sua idade, não seria melhor simplificar e não ter que se preocupar em administrar tudo isso? Na minha idade. Essa frase de novo. Não preciso simplificar nada. Sou perfeitamente capaz. Claro que sim, interrompeu Daniel, mas sua voz soava ensaiada. Ninguém está dizendo o contrário. É que, bem, Samantha e eu queremos comprar uma casa maior. Estamos pensando em ter filhos em breve, e se pudéssemos vender o apartamento em Beverly Hills ou conseguir um empréstimo usando esses imóveis como garantia? Ali estava, a verdade nua e crua. Eles queriam meus bens como garantia para seus planos, para a vida deles. Como se meus 40 anos de trabalho fossem simplesmente um recurso disponível para seus caprichos. A resposta é não. A máscara de Samantha caiu completamente. Você não confia no seu próprio filho? Que tipo de mãe faz isso?
Alguém que trabalhou todos os dias da sua vida para ter algo que fosse seu. Alguém que não vai abrir mão da sua segurança só porque alguém pede. Daniel se levantou, furioso. Eu nunca o tinha visto assim. Você é incrivelmente egoísta, mãe. Tudo o que eu tenho, devo a você. Mas agora que preciso do seu apoio, você me vira as costas. Aquelas palavras me despedaçaram. Meu filho, meu único filho, me chamando de egoísta por não entregar tudo o que eu havia construído. Samantha colocou a mão no ombro de Daniel. Deixe-a em paz, querido. Eu sei como ela está. Ela prefere se apegar às coisas dela do que ajudar a própria família. Eles saíram, batendo a porta. Fiquei naquela sala de estar, tremendo com uma dor no peito que não era física, mas doía mais do que qualquer doença. Naquela noite, chorei até o amanhecer. Não pelo dinheiro, mas porque havia perdido meu filho. Porque Samantha havia conseguido o que queria, virando-o contra mim. Mas quando o sol nasceu, algo dentro de mim mudou. Parei de chorar. Levantei-me. Olhei-me no espelho. Vi uma mulher de 68 anos com olheiras e rugas. Sim, mas também vi algo mais. Vi força. Vi inteligência. Vi 40 anos de experiência lidando com números, com auditorias, com pessoas que tentaram roubar ou enganar. E eu sabia que não seria uma vítima. Naquele mesmo dia, liguei para o Sr. Reis. Preciso da sua ajuda. Alguém vai tentar tomar o que é meu, e preciso estar preparada. Agora, parada no hall de entrada da minha casa de praia, observando Samantha coordenar o saque dos meus pertences, lembrei-me de cada passo que dei desde aquele dia, de cada documento que escondi, de cada gravação que salvei, de cada prova que reuni. Samantha finalmente se virou, me viu parada ali de roupão e chinelos, e sorriu, um sorriso vitorioso. Eleanor, que surpresa te ver aqui. Eu ainda não tinha dito nada. Apenas a observei. E naquele silêncio, ela cometeu seu primeiro erro da manhã. Ela interpretou meu silêncio como rendição. Mas o que ela não sabia era que a cada segundo que passava, a cada palavra que dizia, estava cavando a própria sepultura. Samantha caminhou em minha direção com aquela confiança. Só quem pensa que já venceu a possui. Seus saltos tilintavam contra o piso de madeira. Ela parou a cerca de 1 metro de mim, cruzou os braços e inclinou a cabeça com uma expressão de falsa preocupação. Eleanor, você dormiu bem? Parece confusa. Confusa? Que palavra conveniente. Para mim, está tudo perfeitamente claro, Samantha. Vejo que você trouxe ajuda. Ela soltou uma risada suave, quase maternal. Ah, claro. Sei que deve ser difícil para você assimilar isso. Por isso cheguei mais cedo, para não te fazer passar por um momento ruim. Lembra daqueles papéis que você assinou há um mês? A escritura de doação. Esta casa agora está em meu nome, legalmente. Ela me ofereceu café na minha própria casa. Como se ela fosse a anfitriã e eu convidado. Mas preciso voltar atrás. Preciso te contar sobre aquele jantar. O jantar que me destruiu, mas também me despertou, porque foi quando eu entendi até onde essa mulher era capaz de ir. Foi há 3 meses, numa sexta-feira à noite. Daniel me ligou. Algo incomum até então. Sua voz soava quase alegre. Mãe, Samantha e eu queremos te convidar para jantar. Faz tanto tempo que não passamos um tempo juntos em família. Que tal no Pacific Club? Aquele lugar que você gosta. Meu coração se iluminou. Talvez, pensei. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez Samantha tivesse refletido. Talvez meu filho sentisse tanta falta de mim quanto eu sentia dele. Como eu era ingênua. Cheguei ao restaurante com um vestido cor de vinho que guardava para ocasiões especiais. Fiz um penteado caprichado. Coloquei o colar de pérolas que Richard me deu no nosso 20º aniversário. Queria estar bonita. Queria que Daniel se orgulhasse da mãe dele. Ao entrar, vi que havia mais gente do que eu esperava. Na mesa comprida estavam os pais de Samantha, Frank e Linda, um casal de classe média que sempre me tratou com frieza. A irmã de Samantha, Megan, também estava lá com o marido, e outros 2 casais que eu não conhecia,
mas que Samantha apresentou como amigos próximos da família, 12 pessoas. Um jantar íntimo se transformou em um evento. Samantha me cumprimentou com um abraço que cheirava a perfume caro e falsidade. Eleanor, que bom te ver. Sente-se aqui ao meu lado. Ela me colocou no meio da mesa. Daniel estava na outra ponta, curiosamente distante, como se eu tivesse sido colocada no centro de um palco. Começamos o jantar. Eu pedi frango à piccata, algo simples. Os outros pediram pratos caros, vinhos que custavam mais de $200 a garrafa. Eu bebi água mineral. A conversa fluiu normalmente. Falaram sobre viagens, negócios, fofocas e pessoas que eu não conhecia. Senti-me deslocada, mas tentei sorrir, acenar com a cabeça e participar quando possível. Então, entre o prato principal e a sobremesa, Samantha ergueu sua taça. Quero fazer um brinde. À família, aos laços que nos unem. Todos ergueram suas taças. Eu ergui meu copo d'água. E também, Samantha olhou diretamente para mim. Quero expressar minha preocupação com Eleanor. O restaurante não ficou em silêncio, mas a nossa mesa sim. Todos os olhares se voltaram para mim. Preocupação. Notamos que ultimamente você tem estado esquecido. Você confunde datas. Repete histórias. Às vezes, não se lembra de conversas que acabamos de ter. Senti um aperto no estômago. Do que ela estava falando? Não sei a que você está se referindo. Samantha colocou a mão sobre a minha com aquela suavidade condescendente que os adultos usam com crianças pequenas. Não fique constrangida, por favor. É normal na sua idade. Minha avó começou assim também. Primeiro, pequenos lapsos de memória. Bem, você sabe como é. Linda, sua mãe, assentiu com uma tristeza fingida. É verdade. Demência é terrível. Minha tia teve. Começou exatamente assim. Eu não tenho demência. Minha voz tremia, mas tentei mantê-la firme. Daniel, do outro lado da linha, interveio pela primeira vez. Mãe, ninguém está dizendo que você tem isso. Só que você deveria fazer alguns exames por precaução. Megan, irmã de Samantha, acrescentou com voz melosa, é que nos preocupamos com você, Eleanor. Uma mulher sozinha, administrando propriedades e finanças. E se você se confundir com algo importante? Você pode perder tudo. Ali estava. A verdadeira intenção era me retratar como incapaz, como senil, como alguém que precisava que outros assumissem o controle da sua vida. Um dos amigos de Samantha, um homem de óculos e terno, que mais tarde descobri ser advogado, comentou quase casualmente, em casos como este, o melhor é estabelecer uma curatela legal, alguém para administrar os bens até que a pessoa, bem, se recupere ou outras medidas sejam tomadas. Percebi tudo naquele instante. Estava tudo planejado. Aquele jantar não era uma reconciliação. Era uma emboscada pública, uma humilhação arquitetada para que testemunhas respeitáveis vissem uma velha confusa e, assim, pudessem construir um caso que justificasse a perda do controle dos meus bens. Samantha continuou, dirigindo-se aos convidados. É por isso que Daniel e eu queremos convencê-la a assinar uma procuração para sua própria segurança. Dessa forma, se algo acontecer, se ela ficar confusa ou precisar de ajuda, podemos agir rapidamente. Os olhares de pena me atravessaram. Eles me viam como um problema, como uma velha teimosa que não aceitava seu declínio. Tentei falar, me defender, mas minha garganta estava fechada. As lágrimas lutavam para sair, e eu não podia deixá-las. Não na frente daquelas pessoas, não lhes dando essa satisfação. Não preciso de nenhum curador, consegui dizer. Estou perfeitamente bem. Samantha suspirou como se estivesse lidando com uma criança caprichosa. É exatamente o que todos os pacientes dizem nos estágios iniciais. A negação faz parte do processo. Daniel não disse nada. Meu filho, meu único parente de sangue, estava sentado ali, deixando sua esposa me destruir na frente de estranhos. E o silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra. Levantei-me da mesa. Deixei o guardanapo no prato. Peguei minha bolsa. Com licença, mas não estou me sentindo bem. Estou indo embora.
Ninguém tentou me impedir. Bem, Samantha fez um gesto dramático. Viu? Ela se chateia facilmente. Mais um sintoma. Saí do restaurante com a pouca dignidade que me restava. Chamei um táxi e chorei durante todo o caminho para casa. Chorei pelo meu filho perdido. Chorei pela crueldade. Chorei porque me senti pequena, humilhada, indefesa. Cheguei à minha casa vazia. Tirei o vestido cor de vinho e joguei-o no fundo do armário. Tirei as pérolas. Olhei-me no espelho e vi uma mulher destruída. Mas naquela noite, entre as lágrimas e a insônia, algo dentro de mim se endureceu. Eu me recusei a ser uma vítima. Recusei-me a deixar que essa mulher roubasse não apenas meus bens, mas também minha dignidade, minha história, meu valor. Na manhã seguinte, fiz 3 ligações. Primeiro, para Gregory Reis, meu advogado. Segundo, para um investigador particular cujo nome um amigo me havia indicado anos atrás. Terceiro, para meu médico de família, Dr. Evans, para que ele realizasse todos os testes cognitivos possíveis e documentasse que eu estava em pleno domínio das minhas faculdades mentais. Se Samantha quisesse uma guerra, ela a teria. Mas seria uma guerra que ela não veria chegar. Agora, parada na minha casa de praia, observando Samantha sorrir, acreditando que tinha vencido, lembrei-me de cada segundo daquela humilhação e fui tomada por uma calma gélida. Porque a dor ensina. E eu tinha aprendido bem. Você quer aquele café, Eleanor? Perguntou Samantha, gesticulando em direção à cozinha como se fosse dela. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Não, obrigada. Prefiro esperar meus convidados chegarem. Samantha piscou, confusa. Que convidados? E nesse instante, a campainha do portão tocou. Tocou 1, 2 vezes, insistentemente. Samantha olhou para a porta e depois para mim. Pela primeira vez naquela manhã, vi uma sombra de dúvida cruzar seu rosto. Quem mais virá a esta hora? Não respondi. Apenas caminhei em direção à entrada com passos lentos e deliberados. Mike já havia aberto o portão. Ouvi o motor de um carro e, em seguida, outros passos se aproximando. Mas antes de lhes contar quem chegou, vocês precisam entender como preparei este momento. Porque a justiça não surge por si só. A justiça é construída, documentada e planejada com paciência. Naquela manhã, depois do jantar humilhante, acordei com os olhos inchados, mas a mente lúcida. Preparei um café com canela, do jeito que minha mãe me ensinou. Sentei-me na cozinha e peguei um caderno. Durante 40 anos, gerenciei livros contábeis, números, auditorias e evidências. Eu sabia como funcionava o mundo dos documentos, provas e registros. E se meu trabalho me ensinou alguma coisa, foi isto: a verdade sempre deixa um rastro. Você só precisa saber onde procurar. Anotei 3 nomes naquele caderno. Gregory Reis, advogado de confiança. Dr. Armando Evans, meu médico há 20 anos. Paul Jensen, investigador particular. 3 pilares para construir minha defesa. O Sr. Reis veio à minha casa naquela mesma segunda-feira. Ele tem 68 anos, como eu, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e sempre de terno impecável. Ele foi colega de Richard na faculdade, um homem orado. Contei-lhe tudo. O jantar, as acusações de demência, a pressão para que eu lhe concedesse a procuração, o afastamento de Daniel. Gregory ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ajeitou os óculos e disse: Eleanor, este é um padrão clássico. Estão construindo um caso para declará-la incapaz de tomar o controle de seus bens. Já vimos isso antes. Idosos com patrimônio, parentes ambiciosos. O que posso fazer? Primeiro, precisamos documentar sua plena capacidade mental. Nenhum juiz pode declará-lo incapaz se tivermos estudos médicos recentes que comprovem o contrário. Naquela mesma tarde, fui consultar o Dr. Evans. Ele realizou todos os exames, um mini-exame do estado mental, testes de memória e uma avaliação cognitiva completa. Uma semana depois, eu já tinha os resultados em mãos. Uma paciente de 68 anos com função cognitiva completamente normal para a sua idade. Sem sinais de comprometimento, orientada no tempo, espaço e pessoa.
excelente memória de trabalho, capacidade de julgamento intacta. Eu guardava aqueles documentos como ouro. Eles eram meu escudo contra as mentiras de Samantha. Mas eu precisava de mais. Precisava saber quem era realmente a mulher que havia se infiltrado na minha família. Paul Jensen veio à minha casa numa tarde de quinta-feira. Ele tem cerca de 55 anos, ex-policial, agora investigador particular. Uma amiga me deu o contato dele anos atrás, quando ele ajudou a irmã dela num caso de infidelidade. Senhora Bishop, o que a senhora precisa saber? Perguntou ele, tirando um pequeno bloco de notas. Tudo. Quero saber quem era Samantha Miller antes de conhecer meu filho. Seus relacionamentos anteriores, suas dívidas, seu passado, tudo o que puderem descobrir. Paul assentiu com a cabeça. Vou te dizer logo de cara. Isso leva tempo e custa dinheiro. Não me importo com o preço. Preciso da verdade. Paguei-lhe um depósito de $4.000. Paul começou o seu trabalho. Entretanto, eu conduzia minha própria investigação silenciosa. Sempre que Daniel e Samantha me visitavam, eu gravava as conversas no meu celular. Deixava-o sobre a mesa, como se tivesse sido esquecido, mas gravando cada palavra. Gravei todas as ligações em que me pressionaram sobre os imóveis, todos os comentários depreciativos sobre a minha idade, todas as insinuações de que eu estava perdendo a cabeça. Também instalei câmeras de segurança discretas na minha casa em Pasadena, pequenas, quase invisíveis. Na sala de estar, na sala de jantar, na entrada. Gregory havia recomendado isso. Se eles tentarem te forçar a assinar algo, se gritarem com você, se houver qualquer tipo de coerção, você precisa de provas, ele me disse. Passaram-se 3 semanas. Então Paul me ligou. Senhora Bishop, preciso falar com a senhora. Descobri coisas importantes. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila no centro da cidade. Paul colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Meu coração estava acelerado. Samantha Miller, começou ele, 36 anos, natural de Phoenix. E é aqui que a coisa fica interessante. Ele abriu a pasta. Dentro havia fotografias, documentos impressos, relatórios. Samantha foi casada anteriormente, de 2015 a 2018, com um empresário de Dallas chamado Vincent Grant. Ele tinha 52 anos quando se casaram. Ela tinha 26. Ele me mostrou fotos do casamento. Samantha estava radiante, exatamente como quando se casou com Daniel. O mesmo sorriso calculista. O casamento terminou em um divórcio litigioso. Vincent a acusou de manipulá-lo para que colocasse propriedades em seu nome e esvaziasse contas bancárias conjuntas. Houve um processo por fraude que nunca foi adiante porque eles chegaram a um acordo extrajudicial. Ele pagou ela $200.000 para que ela fosse embora e o deixasse em paz. Senti que não conseguia respirar. 200 mil? Sim. E tem mais. Antes de Vincent, ela teve um relacionamento com um viúvo da Filadélfia. Durou 6 meses. Ele também era mais velho e também tinha propriedades. O relacionamento terminou abruptamente quando os filhos do homem o confrontaram com provas de que ela estava vendendo coisas da casa da família sem autorização. Paul tirou mais papéis. Samantha tem dívidas, muitas dívidas. Cartões de crédito, $78.000 no total, 4 cartões diferentes, todos estourados. Ela também deve dinheiro a agiotas, pelo menos mais $20.000, quase $98.000 em dívidas. E ela vivia como uma milionária. Será que Daniel sabe disso? Paul balançou a cabeça negativamente. Duvido. Também investiguei o caso do seu filho, senhora. Daniel tem um histórico de crédito impecável, renda estável, mas desde que se casou com Samantha, fez um empréstimo pessoal de $40.000 e outro de $30.000 no ano passado. Todo esse dinheiro sumiu. Meu filho se endividou por causa dela, contraindo dívidas que nem sabia que tinha. E o golpe final. Paul tirou prints de mensagens de texto. Consegui acessar conversas entre Samantha e sua irmã Megan. E entre Samantha e uma amiga próxima. Ele leu algumas das mensagens. Cada palavra era uma facada. Megan, a velha, não abre mão de um centavo sequer. Mas não importa.
Eu já encontrei um jeito. Vou fazê-la assinar uma escritura de doação. Vou convencê-la de que está perdendo a memória. Daniel é um idiota útil. Ele faz tudo o que eu mando. A mãe dele tem quase 15 milhões em propriedades. Se eu conseguir que ela doe pelo menos uma, este casamento tedioso terá valido a pena. Não vou esperar que ela morra. Tenho dívidas para pagar agora. Vou pressioná-la até que ela ceda. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto Paul lia. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Como você conseguiu essas conversas? Paul sorriu levemente. Tenho meus métodos, senhora. O importante é que isso é uma prova concreta das intenções dela. É legal usar isso em um processo civil por fraude ou coação? Sim, pode ser usado. Não foi obtido por meio de escuta telefônica ilegal. Digamos que uma fonte próxima a Samantha compartilhou comigo. Não fiz mais perguntas. Não queria saber. Levei todas essas informações para Gregory. Sentamos em seu escritório e revisamos cada documento, cada conversa, cada prova. Eleanor, você tem um caso sólido, disse ele. Se Samantha tentar alguma coisa, se ela pressionar você a assinar, se ela tentar fazer com que você seja declarada incapaz, nós temos o que precisamos para defendê-la. Mas, mais do que isso, temos o que precisamos para enfrentar Sui. O que você sugere? Gregory recostou-se na cadeira. Esperamos. Deixamos que ela faça a jogada. Quanto mais confiante ela ficar, mais erros cometerá. E quando cometer o erro definitivo, agimos. E assim esperei semanas, com a paciência de um caçador, até que, há um mês, Samantha fez o que eu esperava. Ela veio à minha casa com um homem que apresentou como Sr. Peterson, especialista em assuntos notariais. Eles trouxeram documentos de fideicomisso atualizados, papéis com aparência muito profissional, com selos e linguagem jurídica complexa. Só precisamos da sua assinatura aqui, Eleanor. É para atualizar os beneficiários para sua proteção. As câmeras estavam gravando tudo. Li cada linha com atenção, e o que vi me deixou paralisada. Não era uma atualização. Era uma doação direta da casa de Santa Bárbara para Samantha Miller, redigida para parecer legal, mas repleta de falhas ocultas. Eu assinei. Sim, eu assinei. Mas, ao terminar, tirei uma foto da identidade do tal Sr. Peterson. Naquela mesma tarde, Gregory investigou. Descobriu-se que o nome verdadeiro do Sr. Peterson era Hector Peterson. Ele era advogado até 2021, quando a Ordem dos Advogados revogou sua licença por falsificação em um caso de herança. Inabilitado por 3 anos, ele ficou impedido de exercer a profissão legalmente. Os documentos que ele me fez assinar não tinham validade. Eram apenas papel decorado. Pior ainda, eram um crime. Fraude, falsificação de documentos públicos, exercício ilegal da advocacia. Eleanor, podemos prosseguir imediatamente, disse Gregory. Com isso, podemos prendê-la. Não, respondi com uma calma que me surpreendeu. Ainda não. Deixe-a ganhar mais confiança. Quero que ela cometa o seu maior erro, que se exponha completamente para que não tenha como negar. Tem certeza? Quanto mais tempo passar, mais complicado pode ficar. Tenho certeza de que conheço essa mulher. Ela não vai se contentar apenas com os documentos. Ela vai querer a casa. Ela vai querer vir e tomar posse. E quando ela vier, vamos pegá-la em flagrante. E agora, vendo meus verdadeiros convidados chegarem à porta da minha casa de praia, eu sabia que aquele momento havia chegado. Samantha estava prestes a descobrir que o rato que ela pensava ter pego era, na verdade, o gato. A porta se abriu e, um após o outro, entraram os integrantes da minha estratégia. Primeiro, o Sr. Gregory Reis, com sua pasta de couro e aquela expressão séria que inspirava respeito. Atrás dele, Paul Jensen, o investigador, carregando uma caixa de arquivos, e, por fim, 2 pessoas que fizeram Samantha perder completamente a cor. Agentes do Ministério Público, uma mulher e um homem, ambos com crachás de identificação pendurados no pescoço. Samantha deu um passo para trás. Os carregadores pararam de mover os móveis. O silêncio foi instantâneo. O quê?
O que é isso? Gaguejou Samantha. Gregory deu um passo à frente, colocando sua pasta sobre a mesa de jantar com um baque seco que ecoou como o martelo de um juiz. Bom dia. Sou Gregory Reis, representante legal da Sra. Eleanor Bishop, e estes agentes estão aqui para investigar um suposto crime de fraude e falsificação de documentos. A agente do Ministério Público, uma mulher na casa dos 40 com o cabelo preso em um rabo de cavalo impecável, tirou um caderno do bolso. Senhorita Samantha Miller, correto? Samantha assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Sua confiança havia evaporado como o orvalho da manhã. Precisamos que você nos mostre os documentos que comprovam a sua propriedade. Samantha procurou desesperadamente em sua bolsa Louis Vuitton. Com as mãos trêmulas, tirou a pasta e a entregou ao agente. Mas eu sabia exatamente o que continha, pois eu mesma havia assinado aqueles papéis de propósito. Deixe-me explicar o momento mais importante da minha estratégia. O momento em que deixei Samantha acreditar que tinha ganhado foi exatamente há 32 dias, numa terça-feira à tarde. Samantha chegou à minha casa em Pasadena com aquele homem que ela apresentou como Sr. Peterson. Ele era alto, tinha uns 50 anos, vestia um terno cinza barato e carregava uma pasta surrada. Sorria demais. Evitava contato visual direto. Eu já havia ativado as câmeras escondidas. Cada palavra, cada gesto seria gravado. Eleanor, que alegria te ver. Samantha beijou minha bochecha, deixando uma marca de batom que parecia veneno. Olha, eu trouxe o Sr. Peterson. Ele é especialista em documentação de fideicomisso. Daniel e eu achamos que seria bom atualizar alguns documentos. Para sua segurança. Para minha segurança. Que conveniente. O suposto advogado espalhou os papéis sobre a minha mesa de jantar. Documentos com selos aparentemente oficiais, com linguagem jurídica densa, com aqueles longos parágrafos que fazem as pessoas só procurarem a linha da assinatura e se livrarem logo disso. Senhora Bishop, este é um procedimento de rotina. Basicamente, estamos atualizando os beneficiários do seu fundo fiduciário para que, em caso de qualquer eventualidade, a transição seja mais rápida e eficiente. Peguei os documentos. Li-os devagar, muito devagar, e lá estava, escondido no 8º parágrafo da página 3. A parte outorgante cede, por meio deste instrumento, a propriedade plena e irrestrita do imóvel localizado em Santa Bárbara, Califórnia, à Sra. Samantha Miller, que aceita a referida doação neste ato. Não era uma atualização. Era uma transferência direta de propriedade, uma doação disfarçada de formalidade. Diz aqui que estou doando minha casa em Santa Bárbara. Apontei para o parágrafo. O falso advogado se remexeu desconfortavelmente. Bem, tecnicamente, sim, mas é um procedimento para simplificar a herança futura. Os impostos serão menores se for feito enquanto a senhora estiver viva. Seu filho recomendou isso, não é, Sra. Miller? Samantha assentiu com aquele sorriso doce que agora me dava náuseas. É para o seu próprio bem, Eleanor. Assim, Daniel e eu podemos te ajudar melhor. E quando você precisar de alguma coisa, não terá que se preocupar com a casa. Nós cuidaremos disso. Tradução: quando você morrer, já será nosso. Mas melhor ainda, será nosso agora, e você simplesmente desaparecerá. Olhei o suposto advogado nos olhos. Posso ver sua licença da OAB? Ele empalideceu. Mexeu na pasta com as mãos. Ah, sim, claro. Aqui está. Mostrou-me um documento de identidade. Peguei meu celular como se precisasse dos meus óculos de leitura para enxergar melhor e discretamente tirei uma foto. Fotografei também a sua carteira de motorista, que vi rapidamente na sua carteira aberta. Parece que está tudo em ordem, disse eu com a voz de uma velha cansada, o papel que queriam que eu desempenhasse. Assinei cada página, cada inicial, cada assinatura. Samantha mal conseguia conter a empolgação. Seus olhos brilhavam. O falso advogado rapidamente reuniu os documentos. Perfeito. Em poucos dias, você terá sua cópia autenticada e a nova escritura chegará em cerca de 3 semanas. Elas saíram às pressas. Samantha beijou minha testa como se eu fosse uma boa menina que acabará de terminar a lição de casa. Obrigada, Eleanor. Você vai ver. Isso é para o melhor.
Assim que fechei a porta, liguei para Gregory. Ela caiu na armadilha. Eu tenho tudo gravado. Naquela mesma tarde, Gregory investigou o tal Sr. Peterson. Seu nome verdadeiro era Hector Peterson. Ele havia sido advogado até 2021, quando a Ordem dos Advogados revogou sua licença por falsificação de documentos em um caso de herança, sendo impedido de exercer a profissão por 3 anos. Ele não podia exercer a profissão legalmente. Os documentos que ele me fez assinar não valiam nada. Eram apenas papéis decorados. Pior ainda, era crime. Fraude, falsificação, exercício ilegal da advocacia. Eleanor, podemos prosseguir imediatamente, disse Gregory. Com isso, podemos colocá-la na prisão. Não, respondi com uma calma que me surpreendeu. Ainda não. Deixe-a ganhar mais confiança. Quero que ela cometa o seu maior erro, que se exponha completamente. Assim, ela não terá como negar. Tem certeza? Tenho certeza de que conheço essa mulher. Ela não vai se contentar apenas com os documentos. Ela vai querer a casa. Ela vai querer vir e tomar posse. E quando ela vier, vamos pegá-la em flagrante. E eu estava certo. 3 semanas depois, os documentos falsos chegaram por correio expresso à minha casa em Pasadena. Cópias autenticadas falsas, selos falsos, uma operação impressionante. Samantha tinha contatos no mundo da fraude. Isso era óbvio. Ela me ligou naquela mesma tarde. Eleanor, os documentos chegaram. Está tudo certo. Daniel e eu estamos pensando em ir a Santa Bárbara neste fim de semana para verificar algumas coisas na casa. Sabe, já que agora é nossa responsabilidade. Claro, querida. Vá quando quiser. Você não estará lá neste fim de semana, estará? Não, pretendo ficar em Pasadena. Tenho uma consulta médica na segunda-feira. Mentira. Eu estaria em Santa Bárbara esperando por ela. Agora, parado na minha sala de estar, observando o agente do Ministério Público revisar os documentos falsos página por página, senti uma profunda satisfação. Gregory aproximou-se de mim e me entregou uma pasta. Eu a abri. Dentro estavam os documentos verdadeiros, as escrituras autênticas da minha casa registradas no cartório de registro de imóveis em meu nome. Dentro do fideicomisso intocável. Agente, eu disse em voz clara e firme. Esses documentos que você tem em mãos são falsos. Foram preparados por um advogado cassado que se fazia passar por um profissional atuante. Assinei sob falsos pretextos, acreditando que se tratava de uma simples atualização. Tenho gravações de toda a conversa que comprovam a fraude. Paul Jensen abriu a caixa e tirou um laptop. Conectou-o à minha televisão. E lá, na tela grande, o vídeo começou a ser reproduzido. Samantha e eu sentadas na minha sala de jantar, o falso advogado mentindo sobre a papelada, eu perguntando especificamente sobre cada cláusula, e ele me garantindo que era rotina, que era para minha proteção. E então veio o momento de ouro quando o falso advogado guardou os papéis e Samantha disse para ele, pensando que a câmera não captaria: quanto tempo até podermos vender? 2 meses, no máximo. Vou falsificar uma escritura que passe por uma verificação superficial. Com ela, você pode assinar um contrato de compra e receber o dinheiro do comprador adiantado. Samantha na tela estava sorrindo. Na minha sala de estar, Samantha estava tremendo. O agente do Ministério Público olhou para cima. Senhorita Miller, a senhora está presa pelos crimes de fraude, falsificação e conspiração criminosa. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Samantha explodiu. Isto é uma armadilha. Eleanor me obrigou a assinar. Ela está senil. Ela não sabe o que está fazendo. Gregory retirou outra pasta. Os registros médicos estavam perfeitamente legais, certificados e com datas recentes. Aqui estão as avaliações cognitivas da minha cliente, realizadas há 2 semanas por 3 especialistas diferentes. Todos concluíram que ela possui plena capacidade mental. Você também gostaria de ver as gravações do jantar em que a acusou publicamente de demência sem qualquer prova? Paul exibiu outro vídeo. O jantar no Pacific Club. Samantha com seu discurso sobre minha suposta demência. Os convidados assentindo com a cabeça. Daniel em silêncio.
Isso se chama difamação premeditada, continuou Gregory, construir um caso falso de incapacidade para justificar o roubo de bens. Samantha procurou argumentos, mas não encontrou nenhum. Todas as suas tentativas de defesa foram destruídas por provas, documentos, vídeos, gravações e depoimentos. Então ela fez o que todas as pessoas como ela fazem quando estão encurraladas. Ela chorou. Não foi ideia minha. Foi o Hector, o advogado. Ele me convenceu. Eu só queria ajudar o Daniel. Temos dívidas. Precisávamos de dinheiro. Ah, sim. Paul tirou outro envelope. Essas dívidas. $78 mil em dívidas de cartão de crédito. Tudo gasto em roupas, viagens, restaurantes. Nada disso foi para o Daniel, foi? Ele mostrou a ela os extratos bancários. Compras em lojas de luxo, viagens para Cancún, para Cabo, tratamentos de beleza de $40 mil, tudo debitado em cartões que Daniel nem sabia que existiam. E aqui, continuou Paul, implacável. Suas conversas com sua irmã Mega, onde você diz por mensagem, Daniel é um idiota útil. É a mãe dele que tem o dinheiro. Samantha desabou. Ela se jogou no meu sofá, o mesmo sofá que ela havia encomendado e embalado meia hora antes. E eu, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar fundo. Mas ainda faltava alguém chegar. Alguém que precisava ver tudo isso com os próprios olhos. O telefone de Samantha tocou. Era Daniel. Vi o nome dele piscando na tela. Ela não atendeu. Estava paralisada, sentada no meu sofá com as mãos tremendo, a maquiagem começando a borrar por causa das lágrimas. Mas peguei meu telefone. Disquei o número do meu filho, o número para o qual eu ligava há meses, e só recebia respostas ríspidas ou silêncio absoluto. Mãe? Sua voz soava confusa. Samantha me mandou uma mensagem estranha há meia hora. Disse que estava em Santa Bárbara. O que está acontecendo? Daniel, preciso que você venha agora para a casa de praia. É urgente. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, percebi uma preocupação genuína em sua voz, como se uma parte do Daniel que eu conhecia ainda existisse sob todas as camadas de manipulação. Estou perfeitamente bem, mas você precisa ver algo. Algo que mudará tudo o que você pensa que sabe. Houve uma longa pausa. Estou a caminho. Chego aí em 1h30. Desliguei o telefone. Olhei para Samantha. Ela me encarava com puro ódio. As máscaras haviam caído. Nada de sorrisos falsos ou palavras doces. Apenas a verdade nua e crua de quem ela realmente era. Você é uma cobra, ela sibilou. Uma velha amargurada que não suporta ver o filho feliz. Feliz, repeti calmamente. Você chama de felicidade enterrá-lo em dívidas sem que ele saiba. Isolá-lo da mãe, planejar roubar sua herança. Essa herança pertence a ele. É um direito dele. Você é apenas o administrador temporário de um dinheiro que deveria ser dele. Ali estava. Sua verdadeira filosofia. Para Samantha, eu não era uma pessoa. Eu era um obstáculo temporário entre ela e o dinheiro. O agente do Ministério Público interrompeu. Senhora Bishop, precisamos de sua declaração formal e que a senhorita Miller nos acompanhe para o registro da ocorrência. Você está me prendendo? Samantha se levantou histérica. Você não pode me prender. Eu não fiz nada. Ela assinou voluntariamente. Gregory deu um passo à frente com seu tom profissional e gélido. Senhorita Miller, há evidências do seguinte: conspiração para cometer fraude, uso de documentos falsificados, difamação premeditada e conspiração com um profissional caçado para cometer crimes. Esses são crimes graves e, sim, a senhora enfrentará acusações criminais. Samantha se virou para mim, desesperada, mudando de estratégia como um camaleão. Eleanor, por favor, pense bem. Sou esposa do seu filho. Se você me colocar na cadeia, vai destruir o Daniel. É isso que você quer? Destruir o seu próprio filho? Aquela pergunta, aquela última tentativa de manipulação? Aproximei-me dela.
Olhei-a diretamente nos olhos e falei com uma voz que não reconheci como minha, pois estava mais forte do que estivera nos últimos meses. Você já destruiu meu filho. Você o transformou em alguém que eu não reconheço. Alguém que grita com a mãe, que a chama de egoísta, que permite que ela seja humilhada em público. Você o endividou. Você o isolou. Você o manipulou. Eu não vou destruir o Daniel. Eu vou salvá-lo de você. As palavras ficaram suspensas no ar. Samantha não respondeu. Os carregadores, que estiveram paralisados durante todo esse tempo, começaram a descarregar os móveis de volta para dentro da casa. Um deles, o rapaz de boné, aproximou-se de mim. Senhora, pedimos desculpas. Não sabíamos que se tratava de um roubo. Ela nos disse que era uma ação legal. Ela nos mostrou os documentos. Está tudo bem, filho. Você estava apenas fazendo o seu trabalho. Você não é responsável por nada disso. Os 3 carregadores trabalharam rapidamente, recolocando cada objeto em seu lugar. Minha sala de estar era minha sala de estar novamente. Meu pátio era meu pátio novamente. Minha casa era minha casa novamente. Entretanto, Paul Jensen preparou todas as provas em ordem cronológica, documentos em pastas etiquetadas, pendrives com as gravações e cópias autenticadas de tudo. Senhora Bishop, disse ele, isso é mais do que suficiente, não apenas para defendê-la, mas também para se defender de Sui. A senhora poderia exigir indenização por danos morais, por difamação e pelo estresse causado. Balancei a cabeça negativamente. Não quero o dinheiro dela. Nunca quis dinheiro. Só quero minha dignidade de volta. E quero que meu filho acorde. Passou-se 1 hora, depois outra. O sol estava alto no céu. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas. Eu havia preparado café para todos. Os agentes faziam anotações. Gregory revisava documentos. Paul organizava as provas e Samantha esperava, cautelosa em silêncio. O telefone dela não parava de tocar. Daniel ligava sem parar. Finalmente, ouvimos o motor de um carro frear bruscamente em frente à casa. Passos apressados. A porta se abrindo. Daniel entrou como um furacão. Seu cabelo estava despenteado. Sua camisa amassada como se ele a tivesse vestido às pressas. Ele procurou por Samantha. Ele a encontrou. Então ele me viu. O que está acontecendo aqui? Mãe, por que tem policiais? Por quê? Ele parou, observando a cena por completo. Os agentes do Ministério Público. Gregory com sua pasta. Paul com o laptop aberto. Os carregadores terminando de colocar os móveis. Alguém me explique o que diabos está acontecendo, exigiu ele. Samantha levantou-se do sofá, correu até ele, abraçou-o e chorou. Daniel, sua mãe está me acusando de coisas horríveis. Eles querem me prender. Me ajude, por favor. Daniel olhou para mim por cima da cabeça de Samantha, confuso, esperando que eu dissesse que tudo aquilo era um mal-entendido, mas não era. Daniel, minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Você precisa se sentar. Há coisas que você precisa ver. Coisas que você precisa saber sobre a mulher com quem se casou. Do que você está falando? Samantha me disse que você assinou uma escritura de doação. Que a casa era para nós. Você mudou de ideia? Filho, eu nunca dei nada de presente. Fui enganado. Sua esposa e um advogado falso me fizeram assinar documentos fraudulentos. E isso é só o começo. Daniel balançou a cabeça incrédulo. Não, mãe. Você está confusa. Samantha não faria isso. Confuso, interveio Gregory. Sua mãe está em pleno uso de suas faculdades mentais. Temos avaliações de 3 especialistas diferentes. O que sua mãe tem, rapaz, são provas. Muitas provas. Paul virou o laptop na direção de Daniel. Veja isto, por favor. E o vídeo começou. O primeiro, Samantha e o falso advogado na minha sala de jantar. As mentiras, o engano, a assinatura sob falsos pretextos. Daniel olhou para a tela. Pálido.
Samantha tentou pegar o laptop. Não veja isso. É editado, eu juro. Mas Daniel a afastou. Continuou assistindo. Vídeo após vídeo. O jantar no restaurante onde me acusaram de demência. As mensagens de texto com a irmã dela o chamando de idiota útil. Os extratos do cartão de crédito que ele nunca autorizou. As dívidas, as mentiras e, por fim, o pior de tudo, a gravação em que Samantha discutia a venda da minha propriedade o mais rápido possível com o falso advogado. Quanto tempo até podermos vender? 2 meses, Max. Daniel afundou em uma cadeira. Seu rosto havia expressado todas as emoções possíveis: confusão, negação, raiva, dor. Agora, tudo o que restava era devastação. Samantha. Sua voz era quase um sussurro. Tudo isso é verdade? Ela ainda chorava, mas não respondia. Não conseguia. Não havia defesa contra as evidências. Você me usou esse tempo todo? Você só queria o dinheiro da minha mãe? Silêncio. Responda-me, gritou Daniel. E eu nunca o tinha ouvido gritar daquele jeito. Samantha finalmente falou, mas sua voz não tinha mais doçura, apenas amargura. E daí se eu fiz isso? Sua mãe tem dinheiro. Nós temos dívidas. Não é justo que ela tenha tanto enquanto nós não dizemos o nosso ponto. Daniel a interrompeu. Eu não tinha essas dívidas. Você as contraiu. Você gastou o dinheiro. Você lidera. Ele se levantou. Caminhou até mim. E, pela primeira vez em quase 2 anos, meu filho realmente olhou para mim como se estivesse despertando de um longo e doloroso período. Mãe. Sua voz falhou. O que eu fiz? E naquele momento, percebi que recuperar meu filho doeria tanto quanto perdê-lo. Daniel caiu de joelhos na minha frente. Lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto. Ele era a imagem de um homem destruído, alguém que acabará de descobrir que toda a sua vida nos últimos 5 anos tinha sido uma mentira. Mãe, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu queria tocá-lo. Queria abraçá-lo como quando ele era menino e vinha chorando com os joelhos ralados. Mas algo dentro de mim ainda doía demais. As feridas não cicatrizam instantaneamente. Mesmo que o culpado peça desculpas. Daniel, levante-se, eu disse firmemente. Não se ajoelhe. Eu nunca quis isso. Ele se levantou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu te chamei de egoísta. Gritei com você. Deixei que te humilhassem naquele jantar e não disse nada. Como você consegue sequer olhar para mim? Porque você é meu filho e porque ela te manipulou. Mas isso não apaga a dor, Daniel. Não a apaga. Samantha, do seu posto vigiado pelos agentes, soltou uma risada amarga. Que cena comovente. A mãe heroica e o filho arrependido. Mas não se façam de vítimas. Vocês têm dinheiro enquanto outras pessoas. Calhe a boca. Daniel se virou para ela com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Não fale mais. Você não tem esse direito. Nesse instante, a campainha tocou novamente. Mike apareceu na porta, nervoso. Senhora Bishop, tem mais gente lá fora. Disseram que são da família da senhora Samantha. Olhei para Gregory. Ele assentiu. Eu os chamei. Precisamos de testemunhas para tudo isso, e eles precisam saber quem é realmente o parente deles. Deixe-os entrar. 3 pessoas entraram. Reconheci imediatamente Linda, a mãe de Samantha, uma mulher na casa dos 60 com cabelos tingidos de mogno e uma expressão de preocupação constante. Atrás dela vinha Megan, a irmã de Samantha, de 32 anos, com um olhar de genuína surpresa. E, por fim, Frank, o pai, um homem corpulento com bigode grisalho. Samantha, o que você está fazendo aqui? Linda olhou em volta, confusa. Você nos disse que Eleanor tinha te dado esta casa de presente e que você queria que viéssemos vê-la porque ia se mudar para cá. Samantha ficou ainda mais pálida. Mãe, eu sou a senhora Miller, intervi. Sua filha não só não recebeu esta casa de presente,
como tentou roubá-la de mim por meio de fraude e documentos falsificados. O quê? Linda levou a mão ao peito. Não. Não. Minha filha não faria isso. Paul Jensen deu um passo à frente com seu laptop. Gostaria de ver as provas? Nos 20 minutos seguintes, os pais e a irmã de Samantha viram tudo, todos os vídeos, todos os documentos, todas as mensagens de texto. E a cada prova revelada, suas expressões mudavam da incredulidade ao horror. Megan foi a primeira a explodir. Samantha, você me disse que Eleanor estava senil. Você me fez acreditar que estava ajudando-a. E agora eu vejo isso. Que tudo era mentira. Você me usou. Eu apareço nesses vídeos como cúmplice. Não é o que parece. Samantha tentou se defender fracamente. Não é o que parece. Megan mostrou o celular. Aqui estão suas mensagens. Aqui, cachorrinho ou gatinho, doce ou fofo, filtro, imagens _faves, 10 Daniel é um idiota útil. A velha não larga um centavo sequer. Essas são as suas palavras. Frank, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se da filha. Sua voz estava pesada, carregada de decepção. Samantha, nós a criamos com valores. Sua mãe e eu trabalhamos a vida toda para lhe dar uma educação, para ensiná-la a ser uma boa mulher, e é assim que você nos retribui? Tornando-se uma ladra. Pai, eu simplesmente não me chamo de pai. O homem elevou a voz. Não reconheço a mulher que vejo aqui. Esta não é minha filha. Linda chorava em silêncio. Ela se aproximou de mim com passos hesitantes. Senhora Bishop Eleanor, eu não sei o que dizer. Eu não sabia. Juro que não sabia de nada disso. Se eu soubesse, teria segurado a mão dela. Ela era uma mulher mais velha como eu, uma mãe como eu, e eu pude ver em seus olhos a mesma dor que eu havia sentido. A dor de ver seu filho se transformar em alguém que você não reconhece. Eu sei, linda. Você não tem culpa pelas decisões da sua filha. Mas eu sou responsável. Eu sou responsável. Nós fizemos algo errado. Nós falhamos em ensiná-la algo. Megan continuava gritando com Samantha, descarregando anos de ressentimento acumulado. Você sempre foi assim. Desde criança, sempre querendo o que não era seu. Lembra quando você roubou o namorado da minha melhor amiga? Quando você falsificou a assinatura do papai para tirar dinheiro da conta dele? A mamãe te perdoou por tudo. Ela sempre te perdoou. E olha só para nós agora. Paul interrompeu, mostrando mais documentos. E há algo mais que a família precisa saber. Samantha já foi casada com um empresário de Dallas. O casamento terminou quando ele descobriu que ela estava esvaziando as contas bancárias. Ele pagou a ela $200.000 para que ela fosse embora. Linda cambaleou. Frank teve que ampará-la. Você já foi casada antes. A mãe olhou para Samantha como se ela fosse uma estranha. Você nos disse que Daniel foi seu primeiro marido. Você nos disse. Eu te disse o que você queria ouvir. Samantha finalmente cuspiu a verdade com veneno. Porque se eu tivesse te contado a verdade, você e seus princípios não teriam me apoiado. Eu precisava deste casamento. Eu precisava desta chance. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Frank se virou para os agentes do Ministério Público. Agentes, façam o que tiverem que fazer. Não vamos defendê-la. Não vamos pagar advogados. Não vamos visitá-la se ela estiver na prisão, porque essa mulher não faz mais parte da nossa família. Samantha gritou, pai, você não pode dizer isso. Eu sou sua filha. Minha filha morreu hoje. A pessoa aqui é um criminoso. Essas palavras soaram como uma sentença final. Samantha desabou completamente, chorando histericamente, mas ninguém se moveu para consolá-la. Nem sua família, nem Daniel, ninguém. O agente falou profissionalmente. Senhorita Miller, a senhora precisa vir conosco. A senhora ficará sob custódia preventiva enquanto o caso é investigado. As acusações são graves e a senhora apresenta risco de fuga. Não, por favor. Samantha olhou para mim. Eleanor,
Por favor, retire as acusações. Eu faço qualquer coisa. Eu vou embora. Eu desapareço, mas não me coloque na cadeia. Aproximei-me dela. Olhei-a nos olhos. E falei de forma que cada palavra fosse registrada. Samantha, você teve muitas chances. Você poderia ter me respeitado. Você poderia ter amado meu filho de verdade. Você poderia ter construído uma vida honesta. Mas você escolheu o caminho da mentira, da fraude e da manipulação, e as escolhas têm consequências. Então, você não vai me perdoar. O perdão é uma questão entre você e sua consciência. Estou apenas me certificando de que a justiça seja feita. Os agentes a algemaram. Samantha gritou, chorou, implorou. Mas a levaram da minha casa. Da minha casa. A casa que eu construí com meu próprio esforço. A casa que ela tentou roubar de mim. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou. Daniel continuava parado, imóvel, olhando fixamente para o lugar onde sua esposa havia desaparecido. Linda e Frank estavam sentados no sofá, devastados. Megan tremia de raiva contida. Gregory colocou a mão no meu ombro. Eleanor, isso foi muito corajoso. Poucas pessoas se atrevem a ir tão longe. Não foi bravura. Foi necessidade. A necessidade de dignidade. Daniel aproximou-se de mim novamente. Desta vez, não se ajoelhou. Ficou de pé à minha frente, com os ombros curvados, na postura de quem perdeu tudo. Mãe, eu sei que não tenho o direito de lhe pedir nada. Mas há alguma maneira de consertar isso? Alguma maneira de voltarmos atrás? Não o deixei terminar. Daniel, o caminho de volta é longo. Não se resolve com um pedido de desculpas. Resolve-se com ações, com o tempo, provando que você realmente mudou. Farei o que for preciso. Então comece por aqui. Faça terapia. Consulte um psicólogo que possa ajudá-lo a entender como você chegou a essa situação, como você se deixou manipular. Trabalhe em si mesmo. E quando estiver pronto, quando realmente tiver feito esse trabalho interno, então conversaremos. Ele assentiu com a cabeça, e as lágrimas voltaram a cair. Eu te amo, mãe. Nunca deixei de te amar. Eu só me perdi. Eu sei, filho. Eu sei. Mas mesmo assim eu tinha que tomar a decisão mais difícil. O que fazer com tudo isso? Porque vingança nunca foi meu objetivo. Justiça, sim. Daniel estava parado na minha frente, tremendo. Não de frio, mas de algo mais profundo. Do peso de compreender que estivera cego durante anos, que trocara a mãe por uma ilusão. Linda quebrou o silêncio do sofá. Eleanor, meu marido e eu queremos te pagar algo pelos danos, pelo sofrimento que nossa filha te causou. Não temos muito. Mas... Levantei a mão, interrompendo-a, não quero seu dinheiro, Linda. Você não tem culpa pelas decisões de uma mulher adulta. Guarde suas economias. Você vai precisar delas mais do que eu. Frank se levantou com dificuldade, como se suas pernas mal conseguissem sustentá-lo. Minha esposa tem razão. Fizemos algo errado. Samantha sempre foi diferente. Mesmo quando criança, mentia com facilidade, manipulava as situações para conseguir o que queria. Pensávamos que ela amadureceria, que o casamento a mudaria. O casamento não muda ninguém, eu disse suavemente. Apenas revela quem eles realmente são. Megan, a irmã, ainda estava parada junto à janela, olhando para o oceano. Ela falou sem se virar. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia quando Samantha me mostrou fotos desta casa e disse que logo seria dela. Mas quando perguntei como, ela ficou brava. Ela me disse para parar de me intrometer na vida dela. E a voz dela falhou. Preferi não ver. Preferi não fazer perguntas incomodas. Ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Eu estou naqueles vídeos, naquele jantar horrível em que deixamos ela te humilhar. Eu ri. Concordei com a cabeça quando ela disse que você estava perdendo a memória. E eu fiz isso porque Samantha sempre foi convincente. Ela sempre soube como fazer as pessoas acreditarem no que ela queria.
Você não é a primeira pessoa a cair sob o feitiço de um manipulador, eu lhe disse. E não será a última. Daniel estava quieto. Mas agora falava com a voz rouca, como se cada palavra lhe causasse dor física. Preciso dizer algo. Preciso que todos ouçam isso. Ele estava parado no centro da sala de estar. Todos nós o encaramos. Samantha me manipulou. É verdade. Mas eu deixei. Escolhi acreditar nela quando me disse que minha mãe era controladora. Escolhi não questionar quando começamos a nos endividar. Escolhi ficar em silêncio naquele jantar em que a humilharam. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. E sabe por que eu fiz isso? Porque era mais fácil. Era mais fácil ter uma esposa que me dizia o que pensar, o que sentir, o que fazer. Era mais fácil culpar minha mãe por ser complicada do que admitir que eu era um covarde. Daniel, não diga isso. Tentei interromper. Não, mãe. Preciso dizer. Eu fui um covarde. Quando meu pai morreu, você cuidou de tudo. O funeral, as dívidas, me sustentando enquanto eu terminava a faculdade. Eu nunca precisei ser realmente forte porque você era forte por nós dois. E quando Samantha apareceu, ela se tornou mais uma pessoa tomando decisões por mim. Ele enxugou as lágrimas violentamente. Tenho 43 anos e acabei de perceber que nunca fui um homem completo. Sempre fui filho de alguém ou marido de alguém, mas nunca Daniel. Apenas Daniel. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades dolorosas. Paul Jensen, que vinha organizando documentos em silêncio, falou: Daniel, o primeiro passo para a mudança é reconhecer o problema. Você já deu esse passo. O resto vem depois. Mas talvez seja tarde demais. Daniel olhou para mim com desespero. Talvez minha mãe nunca me perdoe, e eu não a culparia. Caminhei até ele. Coloquei a mão em sua bochecha, como fazia quando ele era menino. Daniel, você é meu filho. Você sempre será meu filho. Mas o relacionamento que tínhamos foi rompido. E para reconstruí-lo, precisamos de tempo. Precisamos que você mostre com ações, não com palavras, que realmente mudou. O que você quer que eu faça? Respirei fundo antes de responder. Primeiro, procure ajuda profissional. Um terapeuta. Alguém que te ajude a entender como você chegou a essa situação. Segundo, resolva a bagunça financeira que a Samantha deixou. Essas dívidas são suas agora. Eu não vou pagá-las. Você as assumiu. Você que pague. Terceiro, você precisa morar sozinha. Aprenda a ser você mesma. A tomar suas próprias decisões, a não depender de ninguém para pensar por você. Daniel assentiu com a cabeça a cada ponto, como um aluno que anota a lição mais importante da sua vida. E depois disso, quando você tiver feito tudo isso, quando você for realmente uma pessoa diferente, então conversaremos sobre reconstruir o que tínhamos. Quanto tempo? O tempo que for necessário, talvez meses, talvez anos. Vi a dor em seus olhos, mas também vi aceitação. Ele sabia que não havia atalhos, que o dano era profundo e real. Gregory interrompeu com seu tom profissional. Daniel, também há a questão legal. Samantha contraiu dívidas usando seu nome, empréstimos que você assinou, mas que ela gastou. Legalmente, você é responsável. Estamos falando de aproximadamente $70.000 entre cartões de crédito e empréstimos pessoais. Daniel empalideceu. Eu não tenho $70.000. Eu sei. É por isso que você precisa reestruturar sua vida financeira. Converse com os bancos. Negocie planos de pagamento. Vai ser difícil, mas é sua responsabilidade e faz parte do divórcio. Eu já preparei os documentos. Gregory tirou uma pasta do bolso e disse: o divórcio será por justa causa. Samantha terá que assinar de onde estiver. E aqui está a cláusula importante: ela renuncia a qualquer direito sobre seus bens ou os de sua família. Nada. Zero. Ela sai daqui com o que trouxe, ou seja, nada. Daniel pegou os papéis com as mãos trêmulas. Eu pensei que a amava. Você adorava a ideia que tinha dela, eu disse suavemente. A máscara que ela usava,
mas a pessoa real por trás daquela máscara. Você nunca a conheceu porque ela nunca deixou. Frank aproximou-se de Daniel e colocou a mão em seu ombro. Jovem, minha filha lhe causou muito mal. Como pai, sinto-me responsável. Se precisar de ajuda para encontrar um bom terapeuta, meu irmão é psiquiatra. Posso lhe dar o contato dele. Daniel assentiu com a cabeça, agradecido. Obrigado, senhor. Megan também se aproximou. Daniel, se você precisar conversar com alguém que entenda o que é viver à sombra da Samantha, estou aqui não para substituir ninguém, mas sim como alguém que também foi vítima dela. Fiquei surpresa ao ver compaixão na irmã de Samantha, mas fazia sentido. Ela também passou a vida inteira sendo comparada, competindo, sentindo-se inferior à sua irmã perfeita. O telefone de Gregory tocou. Ele atendeu brevemente, assentiu algumas vezes e desligou. Era do Ministério Público. Samantha foi presa. Negaram a fiança porque ela apresenta risco de fuga. Ela permanecerá sob custódia durante todo o processo. A previsão é de que o julgamento dure entre 6 e 8 meses. E o que vai acontecer com ela? Perguntou Linda com a voz trêmula. Se tudo for comprovado e com as evidências que temos, ela poderá pegar de 3 a 7 anos de prisão. Fraude, falsificação, conspiração criminosa. São crimes graves. Linda cobriu o rosto com as mãos. Frank a abraçou, mas ele também chorava em silêncio. Ver esses pais sofrerem partiu meu coração. Eles não tinham feito nada de errado. Apenas tiveram o azar de criar alguém que nasceu sem bússola moral. Senhor, senhora, eu disse a eles, fiquem à vontade para manter contato comigo se precisarem. Sei que isso é difícil. Perder um filho, mesmo que por suas próprias decisões, dói da mesma forma. Linda olhou para mim através das lágrimas. Por que você está sendo tão gentil conosco? Porque sou mãe e entendo a dor de amar alguém que te decepciona. Entendo o que é não reconhecer a pessoa que você criou. Aquelas palavras ecoaram pela sala. Daniel soluçou. Frank apertou os lábios. Todos nós entendemos naquele momento que, de maneiras diferentes, éramos vítimas da mesma pessoa. Paul começou a guardar seu equipamento. Senhora Bishop, meu trabalho aqui está concluído. Todas as evidências estão salvas em 3 pendrives. Um para a senhora, um para o Sr. Reis e um para o Ministério Público. Os arquivos também estão na nuvem, protegidos por senha. Obrigado, Paul. Seu trabalho foi impecável. Eu apenas fiz o que você me contratou para fazer. Encontrar a verdade. Os carregadores já tinham terminado de recolocar todos os móveis. Aproximaram-se timidamente. Senhora, está tudo no seu devido lugar. Precisa de mais alguma coisa? Dei-lhes uma gorjeta generosa. Eles não tiveram culpa de nada disso. Quando foram embora, só restaram Daniel, a família de Samantha, Gregory, Paul e eu. Daniel se aproximou de mim uma última vez. Mãe, eu vou embora. Preciso processar tudo isso. Mas antes de ir embora, ele tirou um chaveiro do bolso. Isso é da casa que dividíamos, eu e Samantha. Vou me mudar. Vou procurar algo menor, mais barato, algo que eu possa pagar sozinho. E quando eu estiver instalado, aviso você. Caso algum dia você queira me visitar. Peguei o chaveiro. Tinha uma pequena medalha de São Cristóvão que eu lhe dei quando ele saiu de casa. Fique com São Cristóvão. Acho que você precisa dele mais do que eu. Daniel guardou no bolso. Deu-me um abraço. Um abraço desesperado, como o de alguém que se despede sem saber quando nos veremos novamente. Amo-te, mãe. Nunca te esqueças disso. Eu também te amo, filho. Por isso te deixei aprender essa lição. E enquanto observava partir, com os ombros caídos, mas o olhar um pouco mais claro, eu sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. O perdão. 3 meses depois, acordei na minha casa de praia com o som das ondas quebrando na costa. O mesmo pátio, o mesmo oceano, a mesma brisa salgada. Mas algo havia mudado. Eu havia mudado. Preparei meu chá de camomila e saí com meu cobertor de lã cor de terracota.
O sol começava a pintar o céu de laranja e rosa. Sentei-me na minha poltrona favorita e respirei fundo. Foram 3 meses intensos. 3 meses de declarações legais, depoimentos, assinaturas e documentos. 3 meses de noites em claro, de lembranças dolorosas, de feridas que eu achava que jamais cicatrizariam. O julgamento de Samantha foi rápido. Com todas as provas que apresentamos, seu advogado de defesa mal conseguiu fazer alguma coisa. Ela se declarou culpada para obter uma pena reduzida. 5 anos de prisão, nem metade do que ela merecia, mas já era alguma coisa. Daniel cumpriu sua palavra. Mudou-se para um pequeno apartamento em um bairro modesto. 2 quartos, simples, sem luxos. Ele me mandou fotos. Estava quase vazio, mal tinha o essencial. Começando do zero, dizia a mensagem. Ele encontrou um terapeuta, o Dr. Velasco, irmão do Frank. Ele me mandava atualizações a cada 2 semanas, não detalhes das sessões, apenas para que eu soubesse que ele ainda estava indo. 6ª sessão concluída, aprendendo muito sobre mim mesmo. Ele também estava pagando suas dívidas. Negociara com os bancos, com parcelas mensais que consumiam quase metade do seu salário. Vivia modestamente, sem luxos, sem excessos. Ele tentou me visitar 2 vezes. Nas 2 vezes eu disse que ainda não, que precisava de mais tempo, e ele aceitou sem reclamar. Eu entendo, mãe. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui. A família de Samantha tinha se tornado algo inesperado. Aliados. Linda me ligava toda semana. Conversávamos sobre coisas simples, receitas, o tempo, programas de TV. Nunca mencionávamos Samantha. Era como se tivéssemos um acordo tácito de que o assunto era proibido. Mega me visitou uma vez. Ela trouxe doces e café. Sentamos neste mesmo pátio. Obrigada por não nos odiar, disse ela. Muitas pessoas no seu lugar teriam cortado relações com toda a família. Você não é Samantha. Eu não carrego os pecados dela nas suas costas, chorou Mega. Ela me contou como era crescer à sombra de uma irmã que sempre conseguia o que queria, que manipulava os pais e que nunca enfrentava as consequências. Uma parte de mim está aliviada, confessou ela. Aliviada por ela finalmente estar enfrentando as consequências de seus atos. É horrível dizer isso, mas é a verdade. Não é horrível. É humano. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Gregory. Eleanor, tudo está finalizado. O fideicomisso permanece intacto. Todos os bens estão seguros. Samantha não pode reivindicar nada agora nem nunca. Você pode dormir em paz. Sorri. Dormir em paz. Fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Mas havia algo mais que eu havia decidido fazer. Algo em que eu vinha pensando há semanas. Naquela tarde, liguei para Gregory para marcar uma reunião. Também convoquei Daniel. Era a hora certa. Ambos chegaram à minha casa em Pasadena 2 dias depois. Daniel parecia diferente, mais magro, com alguns fios de cabelo grisalhos que não tinha antes, mas seus olhos estavam mais claros, como se uma névoa tivesse se dissipado. Mãe, ele me cumprimentou com um abraço cuidadoso, como se estivesse tocando algo frágil. Filho, disse Gregory, sentado na sala de estar. Eleanor abriu a pasta. Eleanor pediu esta reunião para discutir o futuro de sua propriedade. Daniel, sua mãe quer fazer algumas mudanças importantes. Daniel empalideceu. Mãe, se for para me deserdar, eu entendo. Não vou lutar contra isso. Não depois de tudo que aconteceu. Levantei a mão. Não se trata de deserdá-lo, Daniel. Trata-se de garantir que o que construí seja usado corretamente. Ouça antes de falar. Gregory pegou alguns documentos. Sua mãe decidiu modificar seu testamento e o fideicomisso. Os bens permanecem dentro do fideicomisso. Ela continua sendo a única beneficiária enquanto viver. Mas, após seu falecimento, as coisas mudarão. Ele entregou uma cópia do documento a Daniel. Ele começou a ler, e eu vi sua expressão mudar de confusão para surpresa. A casa da família em Pasadena, continuei, vamos passar diretamente para você.
É a sua casa. É onde você cresceu. Faz todo sentido que seja sua. Mãe, eu não. Deixe-me terminar. O apartamento em Beverly Hills será vendido após a minha morte. O dinheiro da venda, aproximadamente 3,2 milhões de dólares, será dividido em duas partes. Metade para você, a outra metade irá para uma fundação. Estou criando uma fundação. Gregory interveio. A Fundação Eleanor Bishop para a Proteção Financeira de Idosos. Ela ajudará idosos que enfrentam abuso financeiro por parte de familiares. Oferece aconselhamento jurídico gratuito, apoio psicológico e abrigo temporário, se necessário. Daniel olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, isso é lindo. É necessário porque descobri que meu caso não é o único. Existem milhares de idosos sendo desapossados, manipulados, declarados incapazes por parentes ambiciosos, e ninguém os defende. E a casa de praia? Perguntou Daniel. Esta casa, toquei levemente na mesa, também será vendida. O valor total, 5,5 milhões de dólares, irá para a fundação. Assim, ela terá recursos suficientes para funcionar por anos. Mas isso significa que eu só vou herdar a casa em Pasadena e 1,6 milhão de dólares. Correto. Dos quase 15 milhões que eu tenho, você vai herdar aproximadamente 6 milhões no total, se contarmos o valor da casa da família. O restante será para ajudar outras pessoas. Vi o conflito em seu rosto. Uma parte dele, a parte egoísta que Samantha havia alimentado, sentia que era injusto. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a ser melhor, entendia. É justo, disse-lhe finalmente. Mais do que justo. Depois de tudo que fiz, você deveria doar tudo para a fundação. Não se trata de punir você, Daniel. Trata-se de fazer com que meu dinheiro faça uma diferença real. E além disso, tirei outro documento do bolso. Há uma condição. Uma condição. Para receber sua parte, você precisa cumprir isso pelos próximos 5 anos. Primeiro, continue a terapia regularmente. Segundo, mantenha suas finanças em ordem. Nada de dívidas irresponsáveis. Terceiro, faça trabalho voluntário na fundação por pelo menos 10 horas por mês. E quarto, reconstrua nosso relacionamento. Sem pressa, sem forçar, mas de verdade. Se você não cumprir essas condições, sua parte também irá para a fundação. E a Pasadena House se tornará a sede da fundação. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, assentiu com a cabeça. Aceito todas as condições. Não aceite essas propostas pelo dinheiro, Daniel. Aceite-as porque você realmente quer mudar. Eu as aceito porque quero ser o homem que você merecia como filho, o homem que papai gostaria que eu fosse. Aquelas palavras me destruíram. As lágrimas finalmente vieram. Lágrimas que eu vinha segurando há meses. Daniel se ajoelhou na minha frente. Ele pegou minhas mãos. Mãe, eu sei que o caminho é longo. Sei que não posso apagar o estrago com palavras bonitas, mas eu prometo. Prometo, pela memória do meu pai, que vou me esforçar. Vou ser melhor. Vou reconquistar a sua confiança. Eu o abracei. Pela primeira vez em anos, abracei meu filho e senti que ele era realmente meu filho novamente. Você já está merecendo, Daniel. Aos poucos, você está merecendo. 6 meses depois, a Fundação Eleanor Bishop abriu suas portas em um escritório alugado no centro de Pasadena. A equipe era composta por 3 advogados, 2 psicólogos e uma assistente social. Daniel cumpria suas horas de voluntariado todos os sábados, auxiliando nas tarefas administrativas. Já tínhamos assumido 16 casos, 16 idosos que estavam sendo desapropriados, manipulados e abusados por suas próprias famílias. E em 10 desses casos, conseguimos reverter o dano. Ela coordenava o grupo de apoio emocional. Preciso fazer algo de bom com a dor que minha filha me causou, disse-me. Megan fazia doações mensais. Não eram muitas. Seu salário era modesto, mas era alguma coisa. Daniel e eu jantávamos juntos todas as sextas-feiras em lugares simples, não em restaurantes chiques, apenas comida caseira e conversas sinceras. Aos poucos, fomos reconstruindo o que estava quebrado. Certa tarde,
enquanto eu revisava documentos da fundação na minha casa de praia, a campainha tocou. Era Daniel, sem avisar. Filho, que surpresa. Mãe, eu precisava te ver. Precisava te contar uma coisa. Sentamos no pátio. Ele olhou para o oceano com uma expressão séria. Hoje faz 1 ano. Desde aquele dia, o dia em que tudo explodiu, o dia em que acordei. Eu sei. E eu queria agradecer. Agradecer por não desistirem de mim. Agradecer por me imporem consequências, mas também por me darem oportunidades. Muitas mães teriam simplesmente cortado todo o contato. Você é meu filho. Cortar relações com você seria cortar uma parte de mim mesmo. O Dr. Velasco me deu um exercício na semana passada. Ele me pediu para escrever uma carta para a pessoa que eu mais magoei na minha vida. Obviamente, foi você. Ele tirou um envelope do bolso do paletó. Entregou a mim com as mãos trêmulas. Você não precisa ler agora, mas eu precisava te entregar. Abri o envelope. A carta tinha 3 páginas. Algumas palavras estavam manchadas de lágrimas. Li em silêncio enquanto Daniel observava o mar. A carta foi um desabafo completo. Cada lembrança da sua infância. Cada vez que eu havia sacrificado algo por ele. Cada vez que ele havia me desrespeitado e agora se lembrava disso com vergonha. Cada sessão de terapia revelava camadas de culpa pela manipulação que ele havia sofrido. Da responsabilidade que agora ele aceitava. E, no final, uma promessa. Mãe, eu não posso te devolver os anos que perdemos. Não posso apagar as palavras que te disse, mas posso te dar algo. O resto da minha vida sendo o filho que você merece. Não perfeito, porque ainda sou humano, mas presente, honesto, seu. Eu te amo. Sempre te amei. Mesmo quando não demonstrava. Seu filho, Daniel. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Olhei para Daniel. Venha aqui. Ele se aproximou. Eu o abracei forte, como quando ele era menino e tinha pesadelos. Eu te perdoo, filho. Completamente. Não carrego mais o peso do ressentimento. Daniel soluçou no meu ombro. Eu não mereço o seu perdão. Ninguém merece perdão. É por isso que se chama graça. E eu escolho te dar. Ficamos assim, abraçados enquanto o sol se punha sobre o oceano. Mãe e filho, quebrados, mas se curando, feridos, mas perdoando. Hoje, 2 anos depois daquele amanhecer, quando o alarme tocou, estou sentada no meu pátio com meu chá de camomila e minha manta de terracota. A Fundação Eleanor Bishop ajudou 83 pessoas, 83 famílias, onde a justiça foi feita. Daniel está noivo de uma boa mulher, uma professora primária chamada Emily. Ele me apresentou a ela há 6 meses. Ela é simples, honesta, trabalhadora e o olha com amor genuíno, não com olhos que calculam bens materiais. Samantha está cumprindo sua pena. Não a visitei. Não guardo rancor, mas também não sinto necessidade de vê-la. O capítulo dela na minha vida está encerrado. Meus bens estão seguros. Meu testamento está atualizado. Meu filho está se recuperando. E eu recuperei algo mais valioso do que dinheiro. Recuperei minha dignidade. Recuperei minha paz. Recuperei a capacidade de dormir tranquilamente, sabendo que não fui uma vítima, mas uma guerreira. Que eu não me deixei destruir, mas construí algo melhor a partir dos pedaços quebrados. Tomo um gole do meu chá e sorrio para o oceano porque a verdadeira riqueza nunca esteve nos 15 milhões de dólares. A verdadeira riqueza estava em ter a coragem de me defender, a sabedoria para planejar estrategicamente e a graça de perdoar sem esquecer. Aprendi que o amor de uma mãe é inquebrável, mas isso não significa ser capacho. Aprendi que paciência não é fraqueza. É a estratégia mais poderosa. Aprendi que a justiça às vezes demora, mas quando chega, vale cada lágrima derramada. E aprendi que nunca, jamais é tarde demais para defender aquilo que você construiu com as suas próprias mãos. Tenho 68 anos, cabelos grisalhos, mãos enrugadas e dores nas costas em algumas manhãs. Mas também tenho algo que Samantha nunca teve e nunca terá: integridade. E isso não tem preço.
Se esta história tocou algo em você, se fez você refletir sobre o valor de defender sua dignidade, sobre a importância de não deixar ninguém tomar o que é seu por direito, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Porque histórias como essa precisam ser compartilhadas para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas. Que o abuso familiar existe, que a manipulação é real, mas que a justiça também existe, e que nunca, jamais é tarde demais para se levantar e lutar pelo que é seu. Dê um like se você acredita em justiça. Inscreva-se para mais histórias da vida real. E lembre-se, dignidade não é herdada. Ela é construída. Ela é defendida. Ela é protegida. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la de você.